vendo a Mara? Mara, levanta a mão. Cadê você? Tá ali. Ô, meu bem, vem aqui à frente, vem. E eu queria convidar você, enquanto ela vem, queria convidar você a abrir a Bíblia juntamente comigo, no Evangelho de São Mateus. São Mateus, nós estamos, como foi mencionado pelo pastor Darcy Borba, na oração. Mário, eu vou convidar você para ler o texto bíblico, tá bom? Isso. O que vocês estão rindo aí, hein? Nós estamos vivendo esse período de festas, a festa da carne. E durante a semana eu fiquei ponderando muito sobre que tema iria pregar. E aí resolvi escolher um tema que pudesse estar contextualizado com esse momento e, ao mesmo tempo, dando continuidade a uma série de temas que eu tenho pregado desde o ano passado, dentro do Sermão da Montanha, do Sermão do Monte. Então, eu gostaria de convidá-los para abrir a Bíblia comigo. São Mateus, capítulo 5. Este será exatamente o 8º sermão nesta série que temos feito, baseada no Sermão do Monte. Todos acharam? São Mateus, capítulo 5, vamos começar com o verso 27. Ouviste o que foi dito? Não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração já adulterou com ela. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti. Pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança-a de ti. Pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Obrigado. Uau, que texto pesado, não? Eu confesso a vocês que não será fácil pregar esse sermão. Palavras muito duras, palavras muito fortes, proferidas por Jesus. Eu gostaria de convidá-los para fazermos um estudo a respeito dessa declaração de Jesus, dessa declaração tão contundente, tão forte, tão direta, feita por Jesus no Sermão da Montanha. Para que a gente possa entender o significado dessas palavras, a abrangência dessas palavras, e ao mesmo tempo, para que possamos também fazer uma avaliação da nossa vida e da condição do nosso coração. Em primeiro lugar, a título de introdução, eu diria algumas coisas. Primeiramente, Jesus não está aqui apresentando um novo padrão moral superior ao de Moisés. Porque ele diz assim, por favor, mantenha a sua Bíblia aberta. São Mateus, capítulo 5, mantenha aberta até o final da mensagem. Quando ele diz assim, ouvistes que foi dito, não adulterarás, eu, porém, vos digo. Eu já comentei aqui em outras mensagens sobre o Sermão da Montanha, que essa fórmula usada por Jesus, e repetidamente usada por Jesus no Sermão da Montanha, ela não vem contrapor aquilo que foi dito por Moisés, ou aquilo que foi apresentado no Antigo Testamento. Na verdade, Jesus não está aqui se referindo às escrituras do Antigo Testamento, quando ele diz, ouvistes que foi dito, não adulterarás, embora haja uma citação de um dos mandamentos, dos 10 mandamentos. Mas quando ele diz, ouvistes que foi dito, ele está se referindo à tradição oral, que servia de base para a religião judaica. Quando Jesus se referia às escrituras antigas, ele usava comumente, ele usava a fórmula, está escrito. Vistes o que está escrito. Portanto, aqui ele não está apresentando um padrão moral superior, ele não está contrapondo, né, uma moral superior àquela que foi apresentada por Moisés no Antigo Testamento, dada por Deus, evidentemente.
Na verdade, ele está contrapondo uma moral correta em relação à interpretação rabínica das Escrituras antigas. E quando ele diz aqui, ouvistes o que foi dito, esta fórmula, continuada por eu, porém, vos digo, ela ocorre 6 vezes aqui no Sermão da Montanha. Se você olhar rapidamente, começando no verso 21, ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, etc. Eu, porém, vos digo. E aí, verso 27, nós acabamos de ler. Novamente, verso 31, também foi dito, aquele que repudiar a sua mulher, etc. Eu, porém, vos digo. Depois, verso 33, igualmente, verso 38. E pela 6ª vez, no verso 43. E nós já estudamos algumas dessas declarações nesta série de sermões que temos feito aqui. Na verdade, Jesus, ele está ajudando as pessoas e nos ajudando a compreender melhor o verdadeiro significado da lei de Deus, a abrangência da lei de Deus. Também é um erro pensar que aqui no Sermão do Monte, e essa é uma interpretação muito comum, pensar que no Sermão do Monte Jesus está ampliando o significado da lei. Como se a lei do Antigo Testamento não tivesse um significado muito amplo, e Jesus agora está ampliando, porque está levando a lei até ao coração, às intenções. Isso não é uma novidade em relação ao Antigo Testamento. Nos próprios 10 mandamentos, o 10º mandamento fala da dimensão interior da lei, quando fala da cobiça, não cobiçarás a mulher do teu próximo, a casa do teu próximo, etc. Jesus, portanto, também não está ampliando o significado da lei. Ele não está tentando corrigir nada, até porque ele, o próprio Jesus, foi quem deu a lei para o povo de Israel, aliás, para o povo de Deus lá no Antigo Testamento. Ele não está ampliando, ele apenas está ajudando as pessoas a entenderem melhor. Eu gostaria de seguir agora em frente, ocupando o menor tempo possível para responder a 3 perguntas que podemos encontrar, ou cujas respostas podemos encontrar aqui no texto. O que é o adultério? Segundo, o que provoca o adultério? E em terceiro lugar, como lidar com a tentação do adultério? Aqui nesse texto, Jesus, de alguma forma, nos ajuda a encontrar as respostas para essas perguntas. O que é adultério? Bem, uma definição, me permitam usar o termo técnica, uma definição técnica da palavra adultério na Bíblia. A palavra adultério tem um significado primário, que é a prática sexual, o intercurso sexual entre um homem casado ou uma mulher casada com outra pessoa que não seja o seu cônjuge. Então, esta é uma definição bem restrita, né, e bem técnica, podemos dizer assim, do significado da palavra adultério. Portanto, seria o intercurso sexual ilícito envolvendo uma pessoa casada. No entanto, aqui nesse texto, nós vemos que Jesus, quando ele cita o 7º mandamento que diz não adulterarás, ele deixa claro que a transgressão a este mandamento não ocorre somente quando há intercurso sexual envolvendo uma pessoa casada. A transgressão do mandamento não adulterarás envolve muitas outras, digamos assim, irregularidades sexuais. Aliás, todas as demais irregularidades sexuais, geralmente expostas na Bíblia através da palavra fornicação, porneia, que tem um significado mais amplo. Mas que fique bem claro que a transgressão do 7º mandamento é muito mais abrangente do que apenas envolvendo intercurso sexual entre pessoas casadas. Nessa declaração feita por Jesus aqui, em primeiro lugar, já vemos claramente que a transgressão do 7º mandamento não acontece apenas com pessoas casadas. Vejamos no verso 28, quando ele diz assim: eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Qualquer, no sentido de qualquer homem, não está sendo restrito a homens casados. A uma mulher, não está sendo restrita a uma mulher casada. Qualquer. Portanto, não envolve apenas pessoas casadas. E também seria um erro imaginar que a transgressão do 7º mandamento, não adulterarás, só é possível em relação aos homens.
Porque Jesus aqui está falando do homem que olha com intenção impura, e então o homem que adultera com a mulher. É claro, é óbvio, que Jesus aqui está estabelecendo um princípio que tem a sua reciprocidade. Isso se aplica tanto a homens quanto às mulheres. E a grande evidência disso, de que as mulheres também podem incorrer na culpa pela transgressão do 7º mandamento, nós encontramos aí no verso 32, um pouquinho depois do texto que nós lemos, quando Jesus diz: eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera. Portanto, a mulher também tem a mesma possibilidade, né, de se tornar culpada pela transgressão do 7º mandamento. Eu estou aqui tentando responder a primeira pergunta: o que é o adultério, né? Seria, digamos assim, a prática ou a busca da satisfação sexual fora do casamento, de forma ilícita, envolvendo pessoas casadas ou não casadas, homens ou mulheres. E uma pessoa se torna culpada da transgressão do 7º mandamento, não apenas como pensavam e ensinavam os rabinos, os escribas e fariseus daqueles tempos, não apenas quando ocorre o ato, o intercurso sexual. Portanto, a culpa pela transgressão do 7º mandamento, ela não acontece somente quando o ato é consumado. Quando Jesus aqui, de alguma forma, foca a nossa atenção à condição do coração, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no seu coração já adulterou com ela, Jesus está revelando, Jesus está demonstrando que qualquer ato ou pensamento sexualmente impuro torna o seu praticante, ou a esse transgressor, o seu praticante transgressor do 7º mandamento. Portanto, isso envolve toda forma de impureza sexual. Eu não creio que eu precisasse dar esta explicação, mas quem sabe alguns aqui em nosso meio precisam ser lembrados de que qualquer ato, qualquer atitude, qualquer comportamento que envolva impureza sexual, ainda que em pensamento, é pecado aos olhos de Deus. Você é culpado diante de Deus, você está condenado pela lei de Deus, não apenas quando pratica o ato, mas quando você se expõe a qualquer situação, se expõe voluntariamente a qualquer situação que vai incitar, ainda que seja um pensamento pecaminoso. Portanto, isso aqui envolve masturbação, homossexualismo, pedofilia, pornografia, toda forma de satisfação sexual fora do contexto do casamento. Não importa a extensão ou a intensidade, toda forma de satisfação sexual, ainda que através dos olhos, ainda que na solidão de uma sala de televisão ou diante de um computador, toda forma de satisfação sexual fora do contexto do casamento é adultério aos olhos de Deus. Segunda pergunta: o que provoca o adultério? Sempre buscando as respostas no texto. Vamos ler novamente o verso 28. O verso 28 diz assim: eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela. O que provoca o adultério? Jesus aqui ele fala em olhar com intenção impura. Vamos separar essas duas coisas, olhar e intenção impura. A pergunta é: o que provoca o adultério? Onde está a causa do adultério? Olhar para uma mulher e vice-versa, né? Uma mulher apreciar a beleza física de um homem. Toda vez que eu falar olhar para uma mulher, entendam vice-versa. Isso é pecado? Seria isso que Jesus está dizendo aqui? Absolutamente não. Jesus não está condenando o fato de olhar. Olhar não é pecado. Aliás,
Deus nos criou com uma atração natural, aceitável. Uma atração natural pelo que é belo. O belo nos atrai. Porque somos tão apegados à arte nas suas diversas manifestações. Porque nós somos criados com o potencial de apreciação do belo. Então, um homem apreciar a beleza de uma mulher, ou uma mulher apreciar com os olhos a beleza de um homem, não é isto que Jesus está condenando. Quando Jesus fala aqui, o homem olhar para uma mulher, descontando o próprio contexto da época, enfim, a presença dos homens na sociedade muito mais intensa do que as mulheres, mas eu entendo que Jesus, de alguma forma também aqui, ressalta uma realidade. A realidade de que os homens são mais seduzidos pelo visual do que as mulheres. Isso está constatado. Os homens são mais seduzidos pelo visual do que as mulheres. As mulheres são mais interessadas na beleza interior do que os homens. Será que eu estou falando bobagem aqui? Não, por favor, se eu tiver, podem me corrigir. Bom, é possível e provável que haja exceções, aliás, há exceções. Mas, no geral, os homens se interessam mais e são mais atraídos pela beleza exterior. As mulheres têm a tendência de se interessar mais pela beleza interior, o caráter. Alguém dizia, a garota que nos ajuda lá em casa, que mora conosco lá em casa, a Sara, essa semana ela contava uma história, eu não peguei a história toda, não sei a quem envolveu, nem quando aconteceu, mas ela me contou de um conselho que ela estava dando para uma amiga, que a amiga estava dizendo assim, olha, mas sabe, olha, ele é feio, mas olha, é tão gente boa, ele tem um bom caráter e tal. Aí a minha amiga Sara deu um conselho para ela, disse assim, olha, ele tem muita beleza interior. Ele disse, então, quando a beleza exterior estiver incomodando, você o vira pelo avesso. Então, está aqui uma dica para as meninas, As meninas, elas são mais interessadas pela beleza interior do que os homens. Os homens são mais visuais no aspecto da química do sexo oposto. Não estou falando do comportamento ilícito, estou falando das coisas naturais. Dois jovens solteiros, um rapaz e uma moça, é natural que isso aconteça, Os homens a química masculina, ela já é desencadeada pelo visual. As mulheres, em contrapartida, são mais auditivas do que visuais. As mulheres, elas são mais seduzidas pelo que ouvem do que pelo que veem. E aqui eu faria uma advertência às meninas: cuidado com os famosos chavequeiros que tem por aí. Alguns já descobriram isso, que as mulheres são mais auditivas e se especializaram no famoso chaveco. Cuidado, a convivência é que vai lhe mostrar se o que ele fala corresponde ao caráter, à vida dele. Então, não entre numa canoa furada, como dizem alguns. Conheça, conviva. E não seja muito otimista. Esse conselho aqui vai parecer bem pessimista, mas eu diria, meninas e rapazes, não sejam muito otimistas com a possibilidade de que com o tempo vai mudar, com o tempo vai melhorar. Eu já disse aqui mais de uma vez, as coisas boas que se desenvolvem no caráter, com o tempo tendem a melhorar. As coisas ruins, com o tempo tendem a piorar. Então, quando você identifica um defeito nele ou nela, na fase de amizade ou de namoro, não pense assim, ele vai melhorar. Não, pense assim, será que dá para viver o resto da vida convivendo com esse defeito? É isso que você tem que pensar. Não é querer a perfeição, mas é se perguntar se dá para conviver o resto da vida. Bem, quem sabe ele mude, mas se mudar, será bem-vindo. Se não mudar, você não será, não ficará decepcionada. Sim, mas eu ia dizendo que as mulheres são mais auditivas do que visuais. Por isso Jesus diz, aquele que olhar para uma mulher com um pensamento impuro está pecando. E eu estou explicando aqui que não é o fato de olhar, não é aí que está o pecado, não é no olhar que nasce o pecado.
O verbo usado aí, eu não vou me atrever aqui a dizer as palavras, como não falei de adultério lá, o original hebraico, nem vou falar o original grego aqui, porque eu acho que é desnecessário para essa circunstância. Mas o verbo usado aqui está no particípio presente, o que indica aquele olhar, como é que eu diria? Aquele olhar demorado demais, olhar detidamente, olhar demoradamente, olhar continuadamente. É aí que começa, ou é aí que deve começar a preocupação. Alguém uma vez me dizia assim: pastor, eu já decifrei como é que se entende isso aí. Jesus está dizendo o seguinte, que olhar uma vez não é pecado. O pecado começa na segunda olhada. Aí o outro estava assim, disse: então vamos aproveitar bem a primeira olhada. Não, sempre se dá um jeitinho, né? Não é isso que você tem que fazer, né? Mas aqui deixa claro que olhar apenas e apreciar a beleza, isso não é pecado. Mas agora vamos para a segunda parte da declaração de Cristo. Estou no verso 28, quando ele diz, né? Eu vou repetir esse texto várias vezes: eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura. Aqui começa a grande advertência. A raiz do adultério não é o olhar, e sim a impureza do coração. É aí que está a raiz. Nós temos a mania de nos concentrarmos no ato, no comportamento, só que o pecado começa antes do ato, o pecado começa antes do comportamento. Jesus aqui está falando da impureza de coração. Nenhum pecado sexual ocorre de repente, sem antes ter sido amadurecido pelos pensamentos. Isso aqui já desmascara aquela velha desculpa: ah, eu não tinha planejado, mas foi de repente, ela apareceu e a circunstância. Não foi de repente. Havia uma predisposição existente, ou uma disposição pré-existente. Começa no pensamento. Há um provérbio muito interessante que eu quero compartilhar com vocês. Esse provérbio, não sei a origem, nem o autor, mas apenas o provérbio. Diz assim: semeie um pensamento e colha um ato. Semeie um ato e colha um hábito. Semeie um hábito e colha um caráter. Semeie um caráter e colha um destino. Isso se enquadra muito bem com o que Jesus disse, quando ele disse: melhor é você ir para o céu sem um olho ou sem uma mão, do que com o corpo inteiro ser lançado no inferno. Pode determinar o destino eterno de uma pessoa. Jesus aqui está indo muito a fundo, ele está falando do coração, né? Existe uma tendência de transferência de culpa no ser humano. O ser humano culpado, não apenas nessa circunstância, mas em qualquer circunstância, nós temos o hábito de buscar, né, de transferir culpa para minimizar a nossa culpa, né? Com relação à culpa pelo adultério, a qual está sendo ressaltada por Jesus aqui, a qual é o foco da advertência tão severa, tão aguda feita por Jesus. A culpa por esse pecado não pode ser transferida para ninguém. Alguém diz assim: ah, eu sou solteiro, é tão difícil permanecer puro sozinho. Isso não é desculpa, isso não justifica um comportamento lascivo, um comportamento adúltero. Como argumentou um escritor, ele argumenta dizendo o seguinte: na verdade é bem o contrário. Quanto mais você resiste a uma tentação, quanto mais tempo você passa resistindo a uma tentação, menos poder sobre você essa tentação terá. Não é o fato de você ser solteiro ou viver sozinho na carência afetiva que vai levar você ao pecado, ao adultério. O que vai levar são sua malícia interior, a impureza do seu coração. Não transfira a culpa. Outros dizem assim: ah, o ambiente. Há pouco tempo um rapaz me dizia isso, derrotado pela culpa, chorando com lágrimas nos olhos, decepcionado consigo mesmo, pensando que não havia mais salvação para si. Ele dizia: é impossível para mim, no ambiente em que eu vivo, é impossível resistir à tentação sexual, porque o ambiente que eu vivo, as pessoas, os amigos, é impossível resistir. Não transfira a culpa. A culpa pela transgressão desse mandamento não está nos atrativos exteriores,
está na condição do coração. Não transfira a culpa. Outros argumentam assim: porque as mulheres, as moças, olham como elas se vestem, até na igreja. E então estão constantemente denunciando a sensualidade. Não estou minimizando essa questão. Estou me referindo à tentativa de transferência de culpa pela transgressão do 7º mandamento que muitos usam. Esse esforço para denunciar a sensualidade ilícita das mulheres nada mais é do que uma compreensão equivocada de onde está a raiz do pecado. Está errado, isso não justifica o seu pecado. Se você peca, é por causa da impureza do seu coração. As mulheres que procuram despertar desejos pecaminosos nos homens são tão adúlteras quanto os homens que se deixam seduzir por elas. Mas isso não justifica o pecado deles. E eu repito, eu diria essa mesma frase invertida. Os homens que procuram despertar desejos pecaminosos nas mulheres são tão adúlteros quanto os homens que se deixam, quanto as mulheres que se deixam seduzir por eles. É claro que aqui fica uma advertência severa contra esta onda mundana de desencadear sentimentos sensuais ou desejos sensuais por onde quer que passe, tanto por parte de homens quanto de mulheres. Mas não são essas circunstâncias externas as culpadas pela transgressão, e sim a condição do coração. E aí surge uma pergunta quase que inevitável: em que momento então acontece o adultério? Em que momento? Vejamos, verso 28. De novo: eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela. Em que momento começa o pecado? Vamos lá. Em que momento acontece o adultério? Eu pergunto: o adultério começa quando se pratica o ato? O intercurso sexual? Sim ou não? Sim ou não? Não, não é aí. Começa antes. O adultério começa quando uma pessoa olha, um homem olha para uma mulher, ou a mulher para o homem, é com o olhar? É aí que começa o adultério? Alguns parecem estar confusos, mas eu repito o que eu já acabei de argumentar. Não, o olhar não é pecado. O olhar natural, o olhar passageiro, né, a própria apreciação natural, isso não é pecado. Eu pergunto agora: em que momento acontece o adultério? Quando olha com intenção impura? É aí que começa? Sim ou não? Minha resposta: não. Começa antes. Começa antes. Por isso que eu usei esse recurso, para chamar a sua atenção para esse fato. Não é nem mesmo quando olha com intenção impura. Vamos ler de novo o verso. E agora leia com mais atenção. Eu acho que faltou um pouco de atenção da sua parte. O texto diz assim, verso 28. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela. Espera aí. O adultério começa quando ele olhou com intenção impura? Não, quando ele olhou com intenção impura, ele já tinha adulterado. É muito profundo isso aqui. Profundo no sentido de interior. Jesus vai lá dentro. Jesus vai mesmo além das intenções. Jesus alcança a condição do coração. Quando um homem ou uma mulher, quando um homem olha para uma mulher com intenção impura, é porque no coração ele já é um adúltero. No coração ele já... E eu procurei estudar esse texto aqui, e quando diz aí já adulterou, já adulterou mesmo do passado, antes dele olhar. Ele já era adúltero no coração. O próprio olhar com intenção impura já é uma expressão de uma condição pecaminosa do coração. O pecado sempre começa quando o mau pensamento é semeado na mente e no coração, em termos de condição do coração. É verdade que a mulher pode errar em despertar os desejos lascivos de um homem, mas isso não diminui a culpa dele. Olhe, não é o olhar impuro que faz o coração pecar.
É o coração impuro que faz os olhos pecarem. É a condição do coração. Olhos maliciosos e coração impuro são a verdadeira causa do pecado. Lá no coração. A causa do pecado não é a roupa apertada ou a saia curta de uma jovem atraente. Não é essa a causa do pecado. Ela é culpada sim pelo seu próprio pecado, mas o pecado dele é culpa dele, de seus olhos maliciosos e de seu coração impuro. E começa onde? Lá no coração. E é impossível dizer isso aqui sem lembrar do grande José no Egito, sobre quem nós pregamos aqui tantas vezes. E uma das pregações abordou justamente isso, a tentação que José sofreu, a tentação sexual. E você se lembra que quando nós exploramos aqui a abrangência daquela tentação, eu chamei aquela de a tentação perfeita. Veja se não foi uma tentação perfeita do ponto de vista maligno. A tentação perfeita. Em primeiro lugar, uma mulher bonita, atraente e poderosa. Uma mulher que tinha autoridade sobre ele. Em segundo lugar, circunstâncias favoráveis. Havia plena privacidade naquele momento. Em terceiro lugar, a tentação não foi no momento. Nós estudamos aqui sobre José e vimos que ela se apresentava diariamente a ele, tentando uma tentação contínua. Por uma mulher bonita, atraente, poderosa, circunstâncias favoráveis. Somando-se a isso, um jovem, bonito, robusto, saudável. E para completar mais ainda, carente de afeto. Vendido como escravo aos 17 anos, perdeu o afeto da família. Há quanto tempo José não recebia um carinho humano? A tentação perfeita. Mas ele não caiu. Porque a vitória ou a derrota contra a tentação sexual não tem relação direta com as circunstâncias ou com a intensidade da tentação. Tem relação direta com a condição do coração. José não foi vitorioso naquele momento em que ele se permitiu despir da sua capa para fugir da tentação. Não, ele já era vitorioso em seu coração. Ele tinha um coração puro. E lembre de uma coisa: a vitória sobre a tentação sexual não acontece na hora da tentação. Ela tem que ser alcançada antes, na condição do coração. Vida diária com Deus, transformação interior. É aí que se alcança a vitória. Finalmente, nós estamos aqui respondendo a 3 perguntas. Vamos lembrar para que todos acompanhem bem o raciocínio. A primeira, o que é adultério? O que provoca o adultério? E acabamos de ver que é a condição do coração. E finalmente, eu quero encerrar com a resposta à terceira pergunta: como lidar com a tentação do adultério? E os comentários que eu acabo de fazer já são parte dessa resposta. Mas Jesus ressalta aqui um elemento importante, quando ele diz assim, cadê? Capítulo 5, vamos ler agora, versos 29 e 30. Ele diz assim: se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros, e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta-a e lança-a de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Uau, que coisa dura. Isso aqui a gente aplica literalmente ou não? Sim ou não? Bom, eu não vou me dar o trabalho de argumentar sobre isso, porque eu creio que nesse auditório não há ninguém que vai imaginar que essa declaração de Jesus teria uma aplicação literal. Até porque esta declaração de Jesus, se referindo a amputar, a arrancar o olho e cortar a mão, não é usada somente aqui. Nos evangelhos ela é usada pelo menos mais 2 vezes, e nas outras 2 vezes não tem nenhuma relação com o pecado sexual. Portanto, Jesus aqui está usando um recurso vívido, um recurso intenso para convencer as pessoas da seriedade desse assunto. A pergunta é: como lidar com a tentação do adultério?
Jesus está revelando aqui, devemos lidar como uma questão de vida ou morte. Vida ou morte. Arrancar o olho, cortar a mão, ser lançado no inferno. Lidar com seriedade. Bem, temos na história do cristianismo casos de pessoas que aplicaram isso aqui literalmente. Talvez o mais famoso deles seja, o caso mais famoso deles, seja o de Orígenes de Alexandria, um erudito do terceiro século, que ele se castrou a si mesmo para então ficar livre dessa tentação. Tudo indica que essa prática não foi tão rara nos primeiros séculos na história do cristianismo, porque no concílio de Nicéia foi tomada uma resolução em 325, no ano 325, foi tomada uma resolução proibindo essa prática. Mas é claro que Jesus aqui não está querendo uma interpretação literal. Aliás, pareceria uma contradição do próprio Jesus. Se Jesus está argumentando que a essência do pecado está no coração, como é que ele ia dizer para resolver esse problema arrancando o olho ou cortando a mão? Não é arrancando o olho ou cortando a mão que se resolve o problema do coração. Jesus está querendo dizer o seguinte: trate esse assunto com seriedade. Precisamos lidar energicamente contra o pecado sexual. Irmãos, me permitam dizer, todos nós precisamos ouvir isso aqui. Talvez a única exceção sejam as crianças, antes da puberdade, mas todos nós precisamos ouvir isso aqui. Porque todos nós sabemos o que é tentação sexual. Jesus está falando para todos nós. Jesus aqui está ressaltando o fato de que para manter-se puro, você talvez precise fazer algumas amputações na sua vida. É claro que você não vai amputar a mão ou não vai precisar arrancar o olho, mas muitas vezes precisamos amputar aspectos da nossa vida para fugir do pecado sexual, tão grave aos olhos de Deus. Alguém pode estar pensando assim, mas esse pecado é mais grave do que os outros? Eu não vou argumentar isso, mas eu diria, o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Por isso, às vezes, precisamos amputar algumas coisas, alguns aspectos da vida. Talvez alguns de vocês precisem fazer uma amputação social. O seu círculo social, a sua convivência social, os lugares que você anda frequentando ultimamente, os ambientes por onde você anda, talvez estejam sendo demasiado perigosos para você. Aí Jesus está dizendo: arranque o olho, corte a mão. Ah, mas é difícil, são os meus amigos, é isso que traz significado para a minha vida, é um momento de alegria. Eu não estou dizendo que não vai doer, mas é melhor entrar sem um olho e sem uma mão no céu, do que ir o corpo inteiro para o inferno. Talvez você precise fazer uma amputação social. Talvez alguns aqui precisem fazer uma amputação cultural. Já pensou que ridículo que é você não saber qual foi o último filme, o que ganhou não sei quantos Oscars, ou aquele filme famoso que teve a maior bilheteria, ou aquela revista que está fazendo sucesso no mundo. Você precisa estar atualizado culturalmente. Aquele livro que está vendendo aos milhões no mundo inteiro. Não importa do que trata, se tem feitiçaria, se tem bruxaria, não, mas é uma questão cultural, você não pode ser alienado, pois o que Jesus está dizendo aqui é o seguinte: para entrar no céu, talvez você precise fazer uma amputação até cultural. Parecer até ignorante em algumas circunstâncias, mas é melhor arrancar um olho e cortar uma mão para entrar no céu, do que com o corpo inteiro ser lançado no inferno. Talvez alguns aqui precisem fazer uma amputação afetiva, e eu diria, talvez essa seja mais difícil. O que seria a amputação afetiva? Será que tem alguém aqui que está precisando tomar a decisão de se afastar de alguém, porque esta proximidade está sendo perigosa para você, se é que já não passou apenas do perigo? Será que há alguém aqui que precise tomar a resolução de romper uma amizade, de romper um relacionamento, que está lhe dando algum complemento afetivo, está lhe fazendo tanto bem,
Ah, mas é tão difícil. Não é fácil arrancar um olho e cortar uma mão, mas é melhor arrancar o olho e cortar a mão para entrar no céu, do que ir com o corpo inteiro para o inferno. É isso que Jesus está dizendo. Precisamos lidar energicamente com a tentação sexual. John Stott, famoso, conhecidíssimo escritor, a quem eu aprecio muito, ele dá a seguinte explicação: se o seu olho é causa de pecado, a explicação para o que significa essa amputação, né, de arrancar o olho e cortar a mão, ou cortar o pé, como há em outra referência bíblica, ele diz assim: se o seu olho é causa de pecado, porque o que ele vê lhe conduz ao pecado, então arranque-o. Ou seja, não olhe para o objeto da tentação. Não é arrancar literalmente, é ter uma mudança de atitude. Haja como se tivesse arrancado o olho e lançado fora. Se a sua mão é causa de pecado, então arranque-a. Ou seja, não toque naquelas coisas que vão levar você ao pecado. E quem precisa ouvir isso, eu não sei quem precisa ouvir isso, evidentemente eu não sei. Mas quem precisa ouvir isso sabe exatamente do que eu estou falando. Aquilo que as suas mãos estão tocando. É melhor arrancar um olho e cortar uma mão, por mais dolorido que isso seja, para entrar no céu, do que ir com o corpo inteiro para o inferno. Eu diria mais, para os solteiros aqui. Os solteiros que estão dando vazão à sua sensualidade, encontrando os argumentos mais medíocres e diabólicos, tipo: eu preciso aproveitar a vida. A vida está passando. Esse argumento não deveria nem tocar no raciocínio de um jovem cristão, de uma jovem cristã. Mas alguns se deixam levar por esse raciocínio, como se a satisfação sexual fora do contexto do casamento fosse trazer alguma vantagem. Você não precisa buscar muitos exemplos para se convencer de que isso será uma tragédia para a sua vida. Isso aqui não é moralismo religioso, como muitos tendem a interpretar. Isso não é moralismo religioso. Isso aqui é uma questão da estrutura do ser humano. Deus criou a maravilha que é a sexualidade para ser vivida e experimentada no contexto do casamento. Qualquer coisa fora disso trará prejuízos, não é somente culpa que traz. Se fosse somente culpa, eu não teria tanta convicção para pregar esse sermão, porque para a culpa há um problema, há uma solução disponível, mas há muitos outros prejuízos. Aquilo que você semeia enquanto você é solteiro, você não vai se livrar disso quando você casar. O casamento não é uma solução para a questão da atração ilícita pelo sexo. Alguém pode dizer: como assim? Se o problema está no coração, o casamento não vai resolver o problema do coração. Se você desenvolve impureza no seu coração quando é solteiro, quando você casar, o seu coração continuará impuro. E a satisfação sexual no casamento não será suficiente para você. Você está buscando, está plantando hoje uma infelicidade para a sua vida conjugal no futuro. O assunto é muito sério, por isso que Jesus usa essa linguagem tão forte: arranca o olho, corta a mão. Muito bem, eu vou concluir agora. E para concluir, eu tenho uma boa notícia e uma má notícia. Qual é que você quer primeiro? Um estudante aqui outro dia ligou para a casa dele e disse: mãe, eu tenho uma boa notícia e uma má notícia. Qual é que a senhora quer primeiro? Meu filho, está tão ruim aqui, me dá logo a boa notícia. Mãe, a boa notícia é que eu ganhei na loteria, estou milionário. Ela comemorou. E a má notícia? A má notícia, mãe, é que isso é uma brincadeira, eu não ganhei coisa nenhuma. Então é melhor a gente dar a má notícia primeiro. Então, a má notícia. Pelo critério de Jesus, todos nós somos culpados e estamos sob condenação. Será que eu estou errando na minha declaração?
Haveria alguém aqui, exceto as crianças, haveria alguém aqui que poderia se levantar e dizer: eu não tenho essa tentação, eu nunca incorri nesse pecado? Não creio que haja. E se alguém aí está tentando encontrar coragem para se levantar, vai demonstrar que além de adúltero é mentiroso também. Essa é a má notícia. Pelo critério de Jesus, todos nós somos culpados e estamos sob condenação. E é um erro interpretar assim: bem, eu vou deixar de fazer isso e aquilo e começar a fazer isso e aquilo outro. Isso não resolve. Da mesma forma que não é o ato pecaminoso que corrompe o coração, não será um ato de santidade que vai purificá-lo. Mesmo a correção do seu comportamento não vai resolver o problema do seu coração. Isso é legalismo. A intenção de Jesus, sabe qual é? É aquilo que ele conseguiu. Quando nós lemos esse texto, nós ficamos apavorados. E a intenção dele, eu creio, foi essa mesmo. Jesus quer deixar a mim e a você apavorados com a corrupção do nosso coração. Nós somos culpados, todos nós somos culpados. Esta é a má notícia. Agora querem a boa notícia? A boa notícia é que a solução para um coração impuro existe e está disponível. Inclusive para aqueles, e aqui estamos todos nós, não importa o grau, a intensidade ou a profundidade da sua culpa ou da sua prática. Se ela se manteve apenas no pensamento e no coração, ou se ela veio às vias de fato, não importa. A limpeza do coração, um coração puro, é algo que está disponível. Agora, entenda uma coisa: a solução para um coração impuro não é limpá-lo. Está todo mundo me ouvindo aí? Lá atrás? A solução para um coração impuro não é limpá-lo, é substituí-lo. E é isso que Jesus quer fazer na nossa vida. Existe alguém aqui que precisa fazer um propósito diante de Deus e começar uma luta com Deus para que Deus substitua o seu coração de pedra por um coração de carne? E o que torna essa boa notícia ainda melhor é o fato de que, quando o coração é substituído, Jesus lhe dá todas as condições de você recomeçar a escrever a sua vida numa página em branco. Aqueles que têm sido culpados deste pecado, do adultério, aqueles que têm tido a sua vida manchada por erros passados ou mesmo presentes, Deus tem condições de lhe dar um novo começo, de restaurar a sua inocência, de substituir o seu coração e lhe dar as possibilidades de ser uma pessoa feliz nessa área da sua vida. Eu termino repetindo a pergunta: alguém aqui precisa começar hoje uma luta com Deus para buscar essa experiência? Amém.